Olá, tudo bem com vocês? Eu vou ler um texto dentro de uma série que estou fazendo com relação a alguns textos teóricos, alguns artigos, onde a gente faz uma leitura em voz alta. Quando trabalhei com formação no movimento sindical bancário, como dirigente da Contraf CUT, a gente, por 6 anos, teve um trabalho de fazer formação política. Fizemos formação com mais de 400 pessoas, junto com a equipe do DIEESE, né, da subseção do DIEESE da Contraf, onde trabalhamos muito com o Carlindo e depois com a Regina e mais pessoas que trabalharam conosco na formação. E a gente fazia nos cursos de imersão leitura em voz alta, e com isso pessoas que não tinham muita prática de leitura acabavam fazendo leituras. Isso é muito bom. Então é um texto em voz alta. Qual o texto de hoje? Depois do primeiro texto que a gente fez esses dias do Pedro Serrano, O Direito à Resistência, um artigo publicado na Carta Capital nesta semana, eu vou ler um texto do professor Laurindo Lalo Leal Filho. É um texto chamado De Bonner para Homer, publicado na Carta Capital no final de 2005. Qual que é o mote, né, desse texto? Ele foi realizado após uma visita, uma incursão de diversos professores em um dia dentro dos estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro, onde eles acompanharam a construção de uma pauta do Jornal Nacional naquela época. Então mostra muito essa questão de como funciona a construção da agenda e da pauta que um grande veículo de comunicação faz, aonde ele traz temas de acordo com o seu interesse e como ele invisibiliza temas que não quer que as pessoas tenham acesso. Então é muito interessante para vocês refletirem, né? Será que o Jornal Nacional essa semana, quando cobriu de forma muito parcial a visita de um ex-presidente do Brasil ao Papa Francisco, será que foi isenta essa construção da imagem, da matéria, uma matéria de poucos segundos em que você fala 10 segundos que um ex-presidente visitou o Papa Francisco, e a maior parte do tempo você vai criminalizar a pessoa que foi recebida em agenda exclusiva pelo Papa, né? Tem uma matéria interessante do Luiz Nassif, vejam depois a matéria do jornalista Luiz Nassif, comparando duas edições do JN com relação ao Papa Francisco. Uma de um juiz Bretas, do Rio de Janeiro, que passou a mão rapidamente, segurou a mão do Papa Francisco, e a do ex-presidente Lula, que visitou em agenda exclusiva. Sem mais delongas, que aí é com vocês a reflexão, vamos à leitura do texto. De Bonner para Homer, Laurindo Leal Filho, um texto publicado na Carta Capital no final de 2005. Perplexidade no ar. Um grupo de professores da USP está reunido em torno da mesa onde o apresentador de TV William Bonner realiza a reunião de pauta matutina do Jornal Nacional, na quarta-feira, 23 de novembro. Alguns custam acreditar no que veem e ouvem. A escolha dos principais assuntos a serem transmitidos para milhões de pessoas em todo o Brasil, dali a algumas horas, é feita superficialmente, quase sem discussão. Os professores estão lá a convite da Rede Globo, para conhecer um pouco do funcionamento do Jornal Nacional e algumas das instalações da empresa no Rio de Janeiro. São 9, de diferentes faculdades, e foram convidados convidados por terem dado palestras num curso de telejornalismo promovido pela emissora juntamente com a Escola de Comunicação e Artes da USP. Chegaram ao Rio de Janeiro no meio da manhã, e do Santos Dumont, uma van os levou ao Jardim Botânico. Então esse é o cenário em que se deu essa visita dos professores à Rede Globo. A conversa com o apresentador, que é também editor-chefe do jornal, desde aquela época até hoje, 2020, começa um pouco antes da reunião de pauta, ainda de pé, numa antessala bem suprida de doces, salgados, sucos e café.
e sua primeira informação viria a se tornar referência para todas as conversas seguintes. Agora aqui, Laurindo Lalo vai falar para nós da questão do Homer Simpson. Depois de um simpático bom dia, Bonner informa sobre uma pesquisa realizada pela Globo que identificou o perfil do telespectador médio do Jornal Nacional. Constatou-se que ele tem muita dificuldade para entender notícias complexas e pouca familiaridade com siglas como BNDES, por exemplo. Na redação, foi apelidado de Homer Simpson. Trata-se do simpático, mas obtuso personagem dos Simpsons, uma das séries estadunidenses de maior sucesso na televisão em todo o mundo. O pai da família Simpsons, Homer, adora ficar no sofá, comendo rosquinhas e bebendo cerveja. É preguiçoso e tem o raciocínio lento. A explicação inicial seria mais do que necessária. Daí para frente, o nome mais citado pelo editor-chefe do Jornal Nacional é o do Sr. Simpson. Essa o Homer não vai entender, diz Bonner, com convicção, antes de rifar uma reportagem que, segundo ele, o telespectador brasileiro médio não compreenderia. Mal-estar entre alguns professores. Dada a linha condutora dos trabalhos, atender ao Homer, passa-se a reunião para discutir a pauta do dia. Na cabeceira, o editor-chefe. Nas laterais, alguns jornalistas responsáveis por determinadas editorias e pela produção do jornal. E na tela instalada numa das paredes, imagens das redações de Nova York, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, com os seus representantes. Outras cidades também suprem o JN de notícias: Pequim, Porto Alegre, Roma. Mas elas não entram nessa conversa eletrônica. E, num círculo maior, ainda ao redor da mesa, os professores convidados. É a teleconferência diária, acompanhada de perto pelos visitantes. Todos recebem por escrito uma breve descrição dos temas oferecidos pelas praças, cidades onde se produzem reportagens para o jornal, que são analisados pelo editor-chefe. Esse resumo é transmitido logo cedo para o Rio e depois, na reunião, cada editor tenta explicar e defender as ofertas, mas eles não vão muito além do que está no papel. Ninguém contraria o chefe. A primeira reportagem, oferecida pela Praça de Nova York, trata da venda de óleo para calefação a baixo custo, feita por uma empresa de petróleo da Venezuela, para famílias pobres do estado de Massachusetts. O resumo da oferta jornalística informa que a empresa venezuelana, que tem 14 mil postos de gasolina nos Estados Unidos, separou 45 milhões de litros de combustível para serem vendidos em parcerias com ONGs locais a preços 40% mais baixos do que os praticados no mercado americano. Uma notícia de impacto social e política. O editor-chefe do Jornal Nacional apenas pergunta se os jornalistas têm a posição do governo dos Estados Unidos, antes de, rapidamente, dizer que considera a notícia imprópria para o jornal. E segue em frente. Certo? Na sequência, entra uma imitação do presidente Lula e da fala de um argentino. Passa a defender com grande empolgação uma matéria oferecida pela Praça de Belo Horizonte. Em Contagem, um juiz estava determinando a soltura de presos por falta de condições carcerárias. A argumentação do editor-chefe é sobre o perigo de criminosos voltarem às ruas. Esse juiz é um louco, chega a dizer indignado. Nenhuma palavra sobre os motivos que levaram o magistrado a tomar essa medida, e muito menos sobre a situação dos presídios no Brasil. A defesa da matéria é em cima do medo, sentimento que se espalha pelo país e rende preciosos pontos de audiência. Segue a greve, sobre a greve dos peritos do INSS, que completava um mês, matéria oferecida por São Paulo. O comentário gira em torno dos prejuízos causados ao órgão. Quantos segurados já poderiam ter voltado ao trabalho e sem perícia continuam onerando o INSS? Ouve-se.
E sobre os grevistas? Nada. De Brasília é oferecida uma reportagem sobre a importância do superávit fiscal para reduzir a dívida pública. Um dos visitantes, o professor Gilson Schwartz, observou como a argumentação do proponente obedecia aos cânones econômicos ortodoxos e ressaltou a falta de visões alternativas no noticiário global. Encerrada a reunião, segue-se um tour pelas áreas técnicas e jornalística, com a inevitável parada em torno da bancada onde o editor-chefe senta-se diariamente ao lado da esposa para falar ao Brasil. A visita inclui a passagem diante da tela do computador em que índices de audiência chegam em tempo real. Líder eterna, a Globo pela manhã é assediada pelo Chaves mexicano, transmitido pelo SBT. Pelo menos é o que dizem os números do Ibope. E no almoço, antes da sobremesa, chega o espelho do Jornal Nacional daquela noite. No jargão, espelho é a previsão das reportagens a serem transmitidas, relacionadas pela ordem de entrada e com a respectiva duração. Nenhuma grande novidade. A matéria dos presos libertados pelo juiz de contagem abriria o noticiário, o jornal. E o óleo barato do Chaves venezuelano foi para o limpo. Diante de saborosas tortas e antes de seguirem para o Projac, o Centro de Produções de Novelas, Seriados e Programas de Auditório da Globo, em Jacarepaguá, os professores continuam ouvindo inúmeras referências ao Homer. A mesa é comprida e em torno dela notam-se alguns olhares constrangidos. Termina assim esse artigo do sociólogo e jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, de Bonner para Homer. O que vocês acham? Né? Um grande abraço. E se vocês acham que isso mudou alguma coisa em relação a hoje, fevereiro de 2020, novo regime aí, né? E a manipulação e as fake news imperando na nossa vida. Abraços e compartilhem esse vídeo de leitura de um artigo tão importante como esse e tão atual.